Edilene Lopes, eu destaquei há pouco, né? O prefeito Fuad Noman, praticamente uma unanimidade aí, porque repercussões em vários segmentos da sociedade e no meio político entre apoiadores, correligionários, políticos de oposição, adversários dele na última eleição. Boa tarde para você. Boa tarde, Eustáquio Ramos. Boa tarde aos ouvintes do Plantão da Cidade. Exatamente isso. Muitas autoridades nacionais, estaduais, de outros entes federados se manifestaram em relação à morte do ex-prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman. Entre as autoridades nacionais, hoje o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, já que o presidente Lula está no Japão em uma missão internacional que só termina no final de semana. E certamente fará algum pronunciamento ou por meio de nota ou até uma declaração, já que ele está acompanhando de dois PSDistas dentre os mais importantes do Brasil, o ministro de Minas e Energia Alexandre Silveira e o ex-presidente do Congresso Nacional Rodrigo Pacheco. Inclusive, Lula vinha desenhando uma aliança com o PSD para disputar o governo de Minas e isso passava, claro, pela prefeitura de Belo Horizonte. Então há uma proximidade entre o PSD, hoje o governo federal, e o presidente Lula deve se manifestar em relação a isso. Vários senadores, deputados federais, ministros e, conforme você disse, autoridades nacionais que disputaram a prefeitura de Belo Horizonte com Fuad Noman se manifestaram, como o senador Carlos Viana e o deputado federal Rogério Correia. Ambos foram candidatos à prefeitura de Belo Horizonte e disputaram o pleito com Fuad Noman. Então, muitas demonstrações de respeito à história do prefeito e ao fato de ele ter disputado as eleições já em um estado de saúde um pouco mais delicado. Fuad Noman estava vencendo a batalha contra o câncer, mas complicações do tratamento acabaram levando a um quadro mais grave e hoje Fuad Noman faleceu. Mais cedo, antes da morte dele ser anunciada, quando o quadro de piora já havia sido dito, o PSD cancelou um evento nacional que faria ir em Belo Horizonte e o homenageado seria justamente Fuad Noman. Amanhã, às 15h, horário em que o prefeito estará sendo velado, haveria uma visita da bancada do PSD à prefeitura da capital. E durante todo o final de semana, na quinta e na sexta e também no sábado, autoridades nacionais como Gilberto Kassab, o presidente nacional da legenda, estariam em Belo Horizonte para esse evento. Alguns deles devem ir, mas para acompanhar o velório e o enterro de Fuad Noman. Gilberto Kassab ainda não confirmou a agenda, mas Alexandre Silveira deve voltar amanhã à noite do Japão, a tempo de acompanhar o sepultamento de Fuad Noman. Já Rodrigo Pacheco tem compromissos na agenda de Lula no Vietnã, então deve permanecer até o final de semana. Outras autoridades, como o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, se voltar a tempo, também pode ir a Belo Horizonte, mas ainda não se sabe se haverá tempo hábil para o retorno da missão internacional e o acompanhamento do sepultamento aí em Belo Horizonte. Fato é que a morte de Fuad mobilizou os principais líderes nacionais de vários partidos em respeito ao prefeito eleito de Belo Horizonte, que acabou não assumindo desde o primeiro dia, já que Álvaro Damião, o vice-prefeito, teve que assumir porque Fuad estava internado desde o início do ano, Eustáquio.